Na última aula começamos o assunto fisiologia animal e eu iniciei a fisiologia animal com o tema digestão. Então, digestão é a quebra do alimento que você ingeriu até a micromolécula orgânica para ser absorvida pelas células, porque a célula muito pequena não consegue entrar ali molécula muito grande. Então, nós precisamos digerir esse alimento ingerido. Nós vimos que existe a digestão física, onde não há participação de enzimas digestivas, e a digestão química, onde participa as enzimas digestivas. 3 locais de digestão química: boca, estômago e intestino delgado. No finalzinho da última aula, nós vimos a boca, local de digestão química, chamada insalivação. Vimos que a saliva contém uma enzima chamada amilase salivar, que quebra o amido até a maltose. Só que a maltose ainda não é a micromolécula para ser absorvida. Então, a maltose deverá sofrer ainda a digestão para chegar até a glicose, chegar até a micromolécula orgânica. Muito bem. Então, agora o alimento desceu, foi empurrado por movimento peristáltico em direção ao estômago. Então, agora vamos para o segundo local da digestão química, chamada quimificação, que é a ação da enzima digestiva dentro do estômago. Então, agora seria o local chamado estômago. O processo aqui dentro será a quimificação. E eu falei na última aula que toda enzima exige uma temperatura legal. No nosso caso, a própria temperatura corpórea. Um pH legal. Na boca, o pH era aproximadamente 7. Agora não. Agora, o pH ideal para a atividade da enzima no estômago, vamos colocar o símbolo aqui de aproximadamente 2, tá vendo? É um pH bastante ácido, um pH baixo, menor que 7. Então, a enzima que trabalha no estômago exige um pH mais baixo, um pH aproximadamente 2. Muito bem. Tem alguma glândula ligada ao estômago? Não, não tem. Na boca nós tínhamos 6 glândulas salivares ligadas à boca, 3 pares, onde ocorria a produção da saliva. Agora não. Agora a enzima digestiva é fabricada pela própria parede do estômago. E essa parede produz, então, substâncias que são chamadas de suco gástrico. Então, a parede do estômago fabrica enzima digestiva, fabrica outras substâncias, e esse conjunto de substâncias, então, fabricadas pela parede estomacal, nós chamamos de suco gástrico. Muito bem, então olha só, vamos trabalhar a parede do estômago. A parede do estômago. Nós não temos glândulas anexas, glândulas ligadas ao estômago. É a própria parede estomacal que fabrica a enzima digestiva. Beleza. Então, primeiro, essa parede estomacal, o que ela vai fabricar? Ela fabrica muco protetor, o muco que protege a própria parede contra a ação de ácido. É uma parede protetora porque essa parede estomacal fabrica ácido. E esse ácido é o HCl, que é o ácido clorídrico. Mas para que nós fabricamos ácido dentro do estômago? Primeiro lugar, gente, para ativar a enzima, que vai quebrar proteínas do alimento que você comeu. Então, a parede do estômago fabrica uma protease, uma enzima que quebra proteína inativa. Essa protease inativa não está funcionando ainda. Por quê? Que o estômago tem tanto trabalho, produz uma enzima inativa. Não seria mais fácil já, de cara, produzir a enzima ativa? Não, porque é uma medida de segurança. Então, como o nosso corpo tem muita proteína, então vai que vaza a protease na própria parede estomacal. Ocorreria uma destruição da parede do estômago. Então, como medida de segurança, a parede estomacal produz protease inativa. E essa protease só será ativada quando lançada dentro do estômago em contato com HCl. Então, uma das funções do HCl é justamente ativar a protease inativa. Então, essa protease inativa recebe o nome de pepsinogênio. Essa aqui seria a protease, a enzima inativa. Como é que eu vou fazer
para ativar o pepsinogênio, o HCl. Então, uma das funções do HCl é ativar o pepsinogênio. Então, pepsinogênio mais HCl, você vai ter agora a enzima ativa. E essa enzima ativa, você vai chamar de pepsina. Então, a pepsina é uma protease ativa. Ó, vamos até escrever aqui embaixo. É uma protease ativa. É a enzima pronta para trabalhar, né? E essa pepsina é uma protease. Será uma protease, o que ela vai fazer, gente? A pepsina ativa vai quebrar as proteínas grandes do alimento que você engoliu. Ó, vou pôr aqui embaixo. As proteínas grandes do alimento que você comeu. Aí será quebrada até proteínas menores. Peraí, mas as proteínas menores vão cair no sangue e vão entrar nas células? Ainda não, porque não terminou a digestão. Então, nós precisaremos, né, de outra enzima, de outra protease agora, para quebrar as proteínas menores. Então, só começou a digestão das proteínas. Então, a função mais importante, né, do estômago é digerir as grandes proteínas do alimento que você ingeriu. Então, olha só. Nós temos a produção do HCl pela parede estomacal, o muco protetor, tanto que uma gastrite nada mais é do que uma feridinha nesse muco, né? E o HCl pode ser um dos responsáveis, né, por formar essa feridinha, né? As pessoas muito estressadas produzem muito HCl, ou uma alimentação ruim, fora de horário, pode levar a uma gastrite, né? E a enzima fabricada pela parede do estômago é uma enzima inativa chamada pepsinogênio. Como é que eu faço para ativar a presença do HCl? Aí eu tenho, né, a protease ativa, chamada pepsina. E o que a pepsina faz? Quebra as proteínas grandes em proteínas menores. Acabou a digestão? Ainda não. Essa molécula é muito grande ainda para entrar numa célula, então precisaremos de uma outra protease para quebrar agora as proteínas menores. Muito bem. O que acontece agora? Movimento peristáltico de novo. Agora, a parede do estômago empurra o alimento agora para o intestino delgado. Então, vamos para o terceiro local da digestão química no ser humano, o intestino delgado. O intestino delgado, gente, passa de 4 metros de comprimento. Ele é todo enrolado na nossa cavidade abdominal. Então, ele é longo, né? Por quê? Porque no intestino delgado vai ocorrer a grande digestão, né? E a absorção também. Então, todo o processo de absorção vai acontecer, das micromoléculas orgânicas praticamente, vai acontecer no intestino delgado. Então, nós temos agora o terceiro local da digestão química, que é o intestino delgado. Espera aí, mas as enzimas do intestino delgado também, né, preferem um pH ácido, um pH aproximadamente 2? Não, muito pelo contrário. As enzimas do intestino delgado, elas trabalham legal num pH acima de 8, de 8 até 10. Então, peraí, o intestino delgado prefere, né, um pH, vamos colocar de novo aqui, ó, aproximadamente 8, de 8 até 10. Então, é o contrário. Agora, as enzimas do intestino delgado precisam de um pH básico, de um pH alcalino, maior que 7 para poder trabalhar legal. Mas perceberam um problema que nós temos agora? Olha só, o alimento está dentro do estômago, banhado dentro do estômago, né? O alimento está banhado por ácido clorídrico, né? E o pH é 2. Então, quando o alimento passa do estômago para o intestino delgado, o alimento carrega junto com ele o HCl, o ácido clorídrico, pH baixo, pH 2. Então, perceberam? Teremos um problema aqui, ó. As enzimas do intestino delgado não gostam de pH 2. Precisa ser um pH 8 ou acima de 8. Então, qual a solução? Nós temos que dar um jeito de neutralizar esse HCl que vai junto com o alimento para o intestino delgado, né? Vamos ter que neutralizar, né, para que o pH possa subir. Quais são as substâncias que vão neutralizar o HCl? Temos duas. Uma fabricada pelo fígado, chamada bile, né? Que até eu comentei que é uma ação física na digestão, porque não é enzima. Uma das funções da bile é neutralizar o HCl.
e outro bicarbonato de sódio fabricado por outra glândula chamada pâncreas. Então, o intestino delgado, gente, olha só, ele vai ser dividido em duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, é o comecinho do intestino delgado, mais a porção maior do intestino delgado, chamado jejuno. Ó, jejuno íleo é o nome da porção maior do intestino delgado. Duodeno tem mais ou menos 10 centímetros. O duodeno é o local onde o alimento recebe um banho de substâncias. Agora, a digestão propriamente dita, né, vai acontecer no jejuno íleo. E a absorção das micromoléculas no final da digestão também vão acontecer no jejuno íleo. Então, quando você fala em duodeno, você está se referindo ao local onde o alimento chega do estômago, banhado em HCl, né? E vai receber um banho de substâncias. Muito bem. Então, aqui no duodeno, o que será necessário? Né? Bile para neutralizar o HCl. E quem vai fornecer a bile? Uma glândula chamada fígado. O fígado fornece a bile para o duodeno para neutralizar o HCl. Muito bem. O que mais? Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Ó, bicarbonato de sódio. Quem fornece o bicarbonato de sódio também para ajudar a neutralizar o HCl, que vai do estômago para, né, o duodeno. O pâncreas, que é uma outra glândula. Perceberam então agora, diferentemente do estômago, o estômago não tinha glândula nenhuma anexa a ele, era a própria parede estomacal que fabricava substâncias, né? Agora não. Agora nós temos duas glândulas, tá vendo, ó, ligadas ao duodeno, que participam da digestão. Duodeno é o comecinho do intestino delgado, mais ou menos 10 centímetros, né? Onde chega o alimento quando ele sai do estômago. Então, primeira função, nós temos que neutralizar o HCl, porque o pH legal para as enzimas que trabalham no intestino delgado é de 8 a 10. Então, temos que neutralizar o ácido, neutralizar o HCl. Então, o fígado participa disso, lançando a bile no duodeno, e o pâncreas também participa dessa função, lançando bicarbonato de sódio no duodeno. Então, qual é a função disso aqui, gente? Neutralizar o HCl. Então, aqui, ó, a função seria neutralizar o HCl, que é o ácido clorídrico que vem lá do estômago para o duodeno. Muito bem. Mas além, né, da bile e do bicarbonato de sódio, que é lançado no duodeno, nós teremos também as enzimas digestivas que serão lançadas no duodeno. Então, o alimento vai receber, aqui no duodeno, o alimento vai receber um banho de bile, bicarbonato de sódio e agora um banho de enzimas, várias enzimas digestivas. São tantas enzimas digestivas que vamos chamar de suco. Suco pancreático, que serão as enzimas digestivas do pâncreas, e suco entérico, que serão as enzimas digestivas fabricadas pela própria parede do duodeno. Então agora teremos enzimas digestivas do pâncreas e enzimas digestivas da parede do duodeno. Perceberam que o fígado não fabrica enzima digestiva, ele fabrica bile, e a bile são sais, não é uma enzima digestiva. Enzima digestiva teria que ser proteína, e a bile não é proteína, né? Ela não digere nada, ela ajuda a neutralizar, por exemplo, a presença do HCl, né, que vem do alimento, né, vem junto do alimento para o duodeno. Muito bem, então vamos trabalhar agora, né, as enzimas digestivas. Primeiro, o suco pancreático. Ó, o suco pancreático. O que é o suco pancreático? Gente, o suco pancreático é um conjunto de enzimas digestivas fabricados pela glândula pâncreas. Então agora nós vamos finalizar a digestão. O que você vai encontrar no suco pancreático? Primeiro, você vai encontrar uma enzima chamada amilase. Ah, de novo amilase? De novo amilase. Igual da boca, só que na boca era amilase salivar. Essa aqui é a amilase pancreática. O que ela faz? A mesma coisa que a amilase salivar. Quebra o amido, vai quebrar o amido em maltose. Acabou a digestão? Ainda não. Muito bem. O que mais que eu vou encontrar no suco pancreático? Uma enzima chamada lipase. Qual que é a função da lipase? Lembram? No comecinho dessas aulas?
quebra lipídio, óleo, gordura, lipídio em ácido graxo, ó, ácido graxo, que é uma micromolécula típica dos lipídios, e podemos colocar aqui também um álcool, chamado glicerol. Agora acabou a digestão? Agora acabou, gente, tá vendo? Então a lipase já quebra, né, ó, o lipídio na sua menor molécula possível, que seria ácido graxo e glicerol. Coloquei um retângulo aqui, ó, mais ou menos, rosa, né, que significa que acabou a digestão, né, do lipídio. Agora ácido graxo e glicerol vão para o sangue, vão entrar nas células. Muito bem. O suco pancreático ainda fabrica uma outra enzima chamada tripsina. Ó, tripsina. Qual que é o papel da tripsina? A tripsina vai pegar as proteínas menores que vieram lá do estômago, vou abreviar aqui, ó, as proteínas menores que vieram lá do estômago e quebra em proteínas menores ainda, que vamos chamar de polipeptídeos. Polipeptídeos, que seriam proteínas menores ainda. Acabou a digestão? Ainda não, né? Polipeptídeo ainda é uma proteína grande para entrar na célula, mas perceberam que nós estamos diminuindo o tamanho das proteínas. Primeiro, a pepsina do estômago quebrou a proteína grande e proteína menor. Agora, tripsina do suco pancreático vai pegar as proteínas menores e quebrar em polipeptídeos, que são proteínas menores ainda. Mas acabou a digestão? Ainda não acabou a digestão. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Ó, vamos separar aqui e vamos pegar algumas enzimas, né, fabricadas pela parede do intestino delgado, né, do duodeno, que é chamado agora de suco entérico. Suco entérico é um conjunto de enzimas fabricadas pela própria parede do duodeno. Suco pancreático é fabricado, né, ó, suco pancreático é fabricado pela glândula pâncreas. E suco entérico é fabricado pela própria parede do duodeno. Então aqui, ó, nós temos a parede, ó, parede duodenal, a parede do duodeno, que fabrica o suco entérico. Beleza, o que nós vamos fazer então? Que enzimas que nós podemos encontrar no suco entérico? Olha só, aqui está faltando quebrar a maltose, né? Está faltando terminar a digestão, né, do carboidrato. Então, onde que eu vou encontrar essa enzima? No suco entérico. Você encontra uma enzima chamada maltase. Ó, maltase. O que a maltase faz? Ela vai pegar a maltose, ó, vai pegar a maltose e vai quebrar em glicose. Ah, agora acabou a digestão? Agora acabou a digestão do carboidrato. A glicose cai no sangue? Cai no sangue. Entra na célula? Entra na célula. Põe retângulo rosa aqui, ó. Acabou a digestão, né, do açúcar maltose. Muito bem. Se você ingerir, né, um outro tipo de açúcar, por exemplo, açúcar da cana, que a gente come diariamente, açúcar da cana é a sacarose. Aí, o suco entérico fabrica uma enzima chamada sacarase. A sacarase vai quebrar o açúcar da cana, açúcar vegetal, se ingeriu, chamado sacarose. Aí a sacarose será quebrada em dois tipos de micromoléculas, glicose e frutose. Glicose e frutose. Cai na corrente sanguínea? Cai na corrente sanguínea também. Terminamos a digestão aqui, ó. Muito bem. Existe ainda uma outra enzima que quebra açúcar, só que açúcar do leite, chamada lactase. Muitas pessoas não produzem legal essa enzima. Aí acaba sentindo mal, tendo problemas digestórios, né? E recebe o nome de intolerância à lactose. Falta a enzima lactase, que vai quebrar o açúcar do leite, que é a lactose, né? Então, para quebrar a lactose, você precisa da enzima lactase. E a lactase quebra a lactose em glicose, que vai para a corrente sanguínea, e um outro açúcar chamado galactose. Então agora terminou a digestão do açúcar do leite, ó, vai para o sangue, entra na célula. Olha as enzimas do suco entérico, gente. Nós temos maltase, sacarase, lactase e temos ainda mais uma enzima que vai quebrar esse polipeptídeo aqui, ó.
essa proteína pequena que ainda não terminou a digestão. Então, nós temos ainda mais uma enzima chamada peptidase. Peptidase. Olha o nome da enzima, peptidase. O que ela vai fazer? Quebrar polipeptídeo em aminoácido. Aí, aminoácido já é a micromolécula, já atravessa a parede do intestino, cai no sangue e entra nas células. Então, nós teremos aqui, ó, polipeptídeos, né, serão quebrados, vamos pôr aqui embaixo, ó, em aminoácidos. Terminou a digestão dos aminoácidos? Terminou a digestão dos aminoácidos, tá? Cai no sangue? Cai no sangue e entra na célula, ok? Então, o que nós vimos? Que a boca, o estômago e o intestino delgado são locais de digestão química, onde encontramos várias enzimas que participam do processo de quebrar o alimento que você comeu até a menor molécula possível, que é a micromolécula, e essa micromolécula cai no sangue e vai para cada célula do nosso corpo. Então, a digestão tem o objetivo de fornecer o alimento para cada célula do nosso corpo.